Aí, pessoal, tudo tranquilo? Então vamos para mais uma aula. O que a gente vai ver hoje? Vamos ver esse tal de calor latente, tá? E curvas de aquecimento. Então, o que vem ser o calor latente, gente? O calor latente seria a quantidade de calor que eu uso, tá? Quando a minha substância não está variando a temperatura. Tá? O calor sensível que a gente viu lá era justamente quando varia a temperatura da minha substância. O calor latente seria a quantidade de calor quando não está variando a temperatura. Tá? O tilt aqui, volta aqui. Tá? Então eu tenho uma equaçãozinha, tá? A massa envolvida, tá? E esse L é chamado de calor latente. E esse calor latente ele pode ser tanto de fusão como de ebulição. Isso aí é o análogo ao calor específico que a gente viu lá no calor sensível. Tá? Só que ele é chamado de calor latente para fazer uma relação com a quantidade de calor latente. Onde que eu uso isso aqui, gente? Eu uso quando a minha substância está mudando de estado físico. Lembram lá de química, vocês já viram isso aí, que quando a minha substância está mudando de estado físico, ela não varia a temperatura. Tá? A quantidade de calor que é fornecido nesse momento para a substância, tá? Vai servir para quebrar as ligações moleculares e não vai servir para aumentar a temperatura. Legal? Vamos lá. Então tu imagina eu pegar uma panela, botar fogo aí, e eu vou fazer esse gráfico aqui. Então, enquanto eu vou fornecendo calor para a substância aqui, vamos supor que ela se encontre a 20 graus, tá? O que vai acontecer? Eu vou fornecendo calor e vai aumentar a temperatura. Só que ocorre um fenômeno, por exemplo, em questão aqui a água, quando ela chegar em 100 graus, vocês podem ver ó, que o meu gráfico não continua aumentando a temperatura, ela se mantém constante a partir desse ponto aqui, ó. Só que ela continua absorvendo calor, tá? Então, dos 20 aos 6, aos 100, aliás, eu ocupo calor para fazer a temperatura aumentar. Quando chega em 100 graus aqui, a água continua aumentando a quantidade de calor absorvida, só que a temperatura se mantém o quê? Constante. Eu vou botar meu gráfico aqui, vou tirar isso aqui, e aí eu vou fazer um divisor de águas aqui, ó, tá? Do lado esquerdo, eu vou ter uma quantidade de calor sensível, ó, porque varia a minha temperatura. Do lado direito, onde a temperatura se mantém constante, eu vou ter que usar outra equaçãozinha para calcular minha quantidade de calor, que vai ser o calor latente. Legal? Muito bem. E aí o que acontece? A minha quantidade de calor total vai ser a soma das quantidades de calor que eu usei para esquentar a água, meu calor sensível, mais a quantidade de calor latente que eu usei para romper as ligações moleculares da minha substância e mudar de estado físico. Vamos para um exemplo aí. Esse exemplo, gente, aqui ó, que eu estou dando para vocês, ele é bem extenso, tá? A gente sempre usa para mostrar para vocês como que eu resolvo os problemas. Tá? A chance aí de cair numa prova de Enem vestibular é zero. Tu vai me perguntar o porquê. Porque é um problema que é muito comprido de fazer, leva muito tempo, então não tem tempo suficiente para fazer isso numa prova. Mas qual é a ideia disso aqui? Eu tenho 1 litro de água e ela está congelada a menos 20 graus Celsius. Isso quer dizer que ela está no estado sólido de gelo. Tá? E
eu vou botar numa fonte de calor e essa água vai vaporizar e chegar até 130 graus. Então, todos esses dados que é dado no meu problema aqui, eu vou usar. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Então, eu tenho que construir um gráfico para mim tentar entender como que essa água vai chegar até os 130 graus. Ok? Então, temperatura, quantidade de calor, menos 20 graus, tá? E aí eu vou fornecer calor e essa água vai começar a esquentar no estado sólido ou gelo até chegar a 0 grau. Tá? Então você pode ver que meu gráfico é uma reta que está variando. Quando chega em 0 grau, o gelo vai começar a derreter. Tá? Então aqui eu vou usar uma quantidade de calor 1. Quando chegar no estado zero, na temperatura zero, eu vou continuar absorvendo calor, só que a minha temperatura não vai variar. Ou seja, enquanto eu não derreter todo o gelo do estado sólido e ele se transformar no estado líquido, não vai variar a temperatura. E aqui eu vou ter uma quantidade de calor 2. Quando o gelo se transformar todo em água, eu vou começar a aumentar minha temperatura de novo. Ó. Esse meu gráfico vai ser ascendente. E aqui eu vou ter uma quantidade de calor 3 então. Por que eu botei 100 aí? Porque é água. A água, quando chega em 100 graus, o que acontece com ela? Entra em ebulição. E aí o que vai ocorrer? De novo, meu termômetro não vai variar a temperatura, tá? E enquanto toda a água que estiver no estado líquido não se transformar em vapor, tá? Ela vai continuar em 100 graus. Quando a última moléculazinha ali se transformar em vapor, eu vou começar a aumentar a minha temperatura de novo até chegar aonde eu quero, até chegar a meus 150 graus. Beleza? E aqui então vou ocupar outra quantidade de calor. Então vejam que nesse processo eu tenho que calcular 5 quantidades de calor. Tá? Então vamos calcular uma por uma. E a minha quantidade de calor total então seria a soma dessas quantidades individuais de calor. Então vamos lá. Gente, eu tenho duas equações para calcular a quantidade de calor. Tá? E aí eu vou ter que observar se o Q1 é um calor sensível ou um calor latente. O 2, o 3, o 4 e o 5 é a mesma coisa. Como que eu sei isso aí, gente? Então, vamos lá. Q1. Eu vou usar a equação do calor sensível. Por quê? Porque minha temperatura está variando. Então, eu vou substituir lá, ó. Calor específico do gelo 0,5, a massa 1000 gramas e a variação de temperatura do 20 até o zero é 20. Multiplico isso aí, achei a quantidade de calor. Quanto? 10.000 calorias. Tá? Vou botar esse dado aí. Vou para a quantidade de calor 2. Qual é a equaçãozinha que eu uso agora? Tá vendo que meu gráfico é uma reta, não tem inclinação? Então vou usar o calor latente. E vou fazer a continha, ó. Vai ser a massa vezes o calor latente de fusão que está o dado lá. 1000 vezes, que é a massa, 80 é o calor de fusão. 80.000 calorias. Vou substituir o Q2 e vou botar meu 80.000 aí. Vou calcular o Q3. Qual das equações eu uso? Está variando a temperatura? Tá. Então, que se mate. Ó, calor específico da água, no estado líquido agora, massa 1000, e a variação de temperatura de 0 até 100 foi em 100, multiplica tudo isso aí, 100.000 calorias. Ó, coloca aí. Agora vou para o Q4. Q4 não varia a temperatura, ó. Vou usar o Qmala. Substituo lá, só que o L agora, o calor latente é de vapor, porque eu estou vaporizando a substância. 1000 vezes o L de vapor está lá o dado, 540. 540 mil. E agora o Q5, eu vou fazer a minha temperatura variar. Ok? Então substituo lá. Legal?
Aqui tem um errinho, gente, tá? Mas deixa assim, não tem problema, só para vocês verem aqui, ó. Aqui não é 150, é 130. Eu coloquei errado no gráfico, tá? E aqui também não seria joules, seria calorias. Mas não tem problema, tá? Então aqui o calor específico do vapor é 0,48, a massa é 1000 e a variação de temperatura seria do 100 ao 130, não 150, que vai dar os 30 aqui. Multiplico tudo isso aí, 14.400 calorias. Vou substituir lá, ó. Olha só. Então eu descobri a quantidade de calor em cada processo que eu utilizei para fazer essa água que estava no estado sólido a menos 20 chegar até 130 graus lá. E o que eu faço agora? Agora eu tenho que somar essas quantidades de calor aí, ó. Então eu vou somar tudo isso aí, 744.400 calorias, ok? Vou dividir por 1000 isso aqui para reduzir esse valor, para escrever como quilocalorias. Então, 744,4 quilocalorias, tá? Então, um problema bem extenso, né? Mas é bom fazer uma vez na vida, pelo menos, porque você consegue ter uma noção do que é uma curva de aquecimento e quais os tipos de calor eu uso em cada meu processo. Legal? Bom, vamos para o exemplo 2. Eu tenho uma nuvem eletrizada, se descarrega através de um para-raios, o fenômeno dura 10 a menos 4 segundos e funde cerca de 500 gramas de cobre, inicialmente a 30 graus. Considerando a temperatura de fusão do cobre igual a 1100, o calor específico médio do cobre está ali, 0,080, e o calor latente de fusão também é dado, e me diz que uma caloria é igual a 4,2 joules, e ele quer saber qual é a energia despendida para aquecer e fundir esta massa de cobre. Então assim, ó, primeira coisa, ó, como a massa está em gramas, o calor específico, o calor latente está em gramas, esse cálculo eu vou fazer vai me fornecer o meu resultado em calorias. E depois eu vou pensar em transformar em Joule aqui, legal? Então qual é a ideia disso aí, gente? A ideia disso aí é fazer um gráfico, tá? Temperatura, quantidade de calor, botei joule ali de novo, me desculpe, e tentar entender isso aí. Então é o seguinte, o fio de cobre ele está no estado sólido e ele se encontrava a 30 graus. Daí veio uma nuvenzinha, se armou a chuva ali, caiu um raio em cima do cobre e derreteu o cobre. Legal? Então o que acontece? Eu tenho no estado sólido e vou transformar no estado líquido esse cobre. Então, como que fica o gráfico? Ó, eu tenho uma temperatura inicial de 30, legal, e vai subir até quanto? Até o ponto de fusão. Esse ponto de fusão é quanto? 1100 graus. E aí o que acontece? Quando chegar em 1100 graus, esse cobre vai derreter. Tá? E eu quero então saber qual é a quantidade de calor total que eu usei para derreter isso aí. Então, ó, vou botar meu gráfico aqui. Vou dividir isso aqui, ó, e eu vou ter duas quantidades de calor. Uma, que é o calor sensível para fazer variar a temperatura de 30 a 1100, e a outra parte que eu vou usar para só derreter o cobre. Legal? Então, meu calor total vai ser a soma dessas duas quantidades de calor aí. Vamos lá, então. Substituindo, ó, tem o calor específico do cobre, tá? A massa 500 e a variação de temperatura vai ser entre 30 e 1100. Substituo, multiplico tudo, 42.800 calorias aqui para fazer variar a temperatura. Agora eu vou calcular a minha quantidade de calor necessário para derreter o cobre. Então, ó, o queimá-la, o L de fusão, vou substituir a massa, 21.500. O que eu faço agora? Tem que somar essas duas parcelas aí, legal?
Então, somando isso aí vai dar 64.300 calorias. Legal? O que está faltando aqui? Eu quero joule, né? E o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou dividir isso aqui por 1000 para transformar em quilocalorias. Chego nesse valor aqui. Beleza? E aí eu vou multiplicar por 4,2 e chego no meu resultado, 270,06 kJ. Tá? Então, esse sim já tem um problema quente, tá? Porque ele é 2 passos para resolver ele. E para vocês verem assim como eles complicam, porque não pedem a resposta em caloria de uma vez, né? Tem que estar transformando para joule, quilojoule, mas infelizmente tem que saber isso aí porque é cobrado, tá? A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse processo aí, tá, ocorreu em 10 na menos 4 segundos, gente. Muito rápido. É uma baita energia que vem, tá? E isso ocorre, acontece. Beleza? Vamos para outro probleminha aqui. Ele me dá de novo uma curva de aquecimento, tá? E quer saber o calor latente de fusão. E agora? Como que eu faço aí? Então, gente, a primeira coisa que eu tenho que identificar assim é onde que vai estar meu calor latente. Tá? Então vocês podem ver que eu tenho 3 processos. Tá? Vou olhar a quantidade de calor de 0 a 600, aqui variou a minha temperatura, então eu tenho calor sensível, não latente. De 600 a 1200, aqui sim eu tenho calor latente. E de 1200 a 2000, calor sensível. Então, como eu quero calor latente, o que me interessa é esse ponto do gráfico aqui. Tá? E como que eu faço para resolver isso aqui? Isso é muito fácil. Tá? Eu tenho a quantidade de calor aqui. Tá? E aí eu vou para a equaçãozinha. E eu quero calcular o L de fusão. Então é só substituir. Ó. Eu tenho quantidade de calor. Eu tenho a massa. Vou isolar o L de fusão. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Divide isso aí, 6 calorias por grama. Fácil, né? Esses aqui a gente se apavora às vezes com o problema, mas não é difícil. Super fácil de resolver. Gente, deixando o trabalho avaliativo para vocês lá, ok? Qualquer coisa estou à disposição. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.